Bom dia, boa tarde, boa noite. Diretamente de São Paulo, capital, está entrando no ar mais um Pode Cobrar. E o meu convidado de hoje é um amigo de longa data, é um amigo de copo. Ele acabou ficando rico, né? E agora ele não tem mais tempo para curtir com os amigos, para bater o papo no bar. Mas, fora de brincadeira, eu converso hoje com o Eduardo Morelli, diretor de Customer Experience da DASA. A gente fala logo já, depois do comercial da Mercedes-Benz Europa Motors. E estamos de volta com o Morelli. Morelli, obrigado por você estar aqui com a gente. Sei que você vai pegar um voo daqui a pouco, ainda mais tarde, voltar para tua casa. E aí, como é que você tá? Tô bem, obrigado pelo convite. Imagina. A gente usa da tecnologia hoje ainda para se manter próximos, né? A gente tá lá com um grupo de WhatsApp, Sim, etc e tal, sim. mas é sempre bom a gente conversar, trocar ideia. Tô muito bem. Obrigado pelo convite. Não, imagina, cara. Eu que fico muito feliz de você ter podido estar aqui conosco nessa empreitada nova, né? Que a gente já vinha conversando. Tem sempre esse jeito, né? Mais easygoing de se relacionar, mas assim, estar aqui, puta, só tenho a agradecer a você. Que é isso. Mas vamos lá, vamos cair dentro. Cara, relações públicas, mas não tem nada a ver com relações públicas. Em algum momento você já atuou diretamente como relações públicas? Já atuei com relações públicas antes de se formar em relações públicas. Eu digo isso que é engraçado porque, logicamente, meu primeiro emprego formal mesmo foi como operador de call center. Mas antes disso, eu cheguei a ser promotor de banda de pagode lá em BH. E no final das contas tem um pouco a ver, porque mexe com publicidade, mexe com comunicação, sim. mexe com... E tem tudo a ver com relações públicas. Mas a ideia de relações públicas, na verdade, ela chegou porque durante um tempo, e por algumas passagens em questões de conhecimentos até de fora do país, principalmente dos Estados Unidos, eu via muito aquela figura do relações públicas em momentos que, assim, tinha um problema na empresa. Eu lembro muito de um caso que teve acho que foi o caso do Tilenol, que teve um problema, e aí o relações públicas da empresa que ia falar pro público. Sim. Ou teve um caso de um avião que caiu, eram relações públicas que ia falar com... E tinha um pouco também dessa questão com o mercado público também, com a política, e eu me interessei muito com esse negócio. E no Brasil era um negócio muito incipiente, muito no início. Sim. E todo mundo falava que o Relações Públicas fazia evento, né? E não era o Relações Públicas dos Estados Unidos, exatamente. Mas aí eu me interessei muito por isso e foi muito interessante que me deu uma base meio genérica de publicidade, propaganda, comunicação, sociologia, um pouco de estatística. Eu acho que foi muito bom, assim. Hoje eu penso que eu poderia ter feito outra coisa, mas não me arrependo de nenhuma forma. E as formações que vieram depois eu acho que me ajudaram bastante a direcionar a minha vida profissional e pessoal também. Tua carreira, né, brilhante, a gente vai falar aqui um pouco sobre isso. Agora, voltando um pouco, né, para o pessoal que acompanha a gente, que é de call center, que está no começo aí de carreira, você começou efetivamente dentro de uma estrutura, de uma operação de call center, como atendente de uma empresa de telefonia. Isso, eu comecei, na verdade, numa empresa terceira Sim. que prestava serviço de call center para a TIM Maxitel. Ainda Maxitel. Sim. Lá em Belo Horizonte. E aí, alguns meses depois eu fui efetivado pela Maxitel. E ali dentro eu comecei a carreira nessa parte de call center, virando supervisor e depois virando coordenador. E aí virando coordenador eu fui para algumas outras áreas. Eu queria experimentar um pouco um mundo fora daquilo e eu passei por algumas áreas de marketing, logística. Eu acabei findando ali o meu histórico na TIM na área de marketing. Eu era responsável, mas foi engraçado que eu findei no marketing, mas no marketing cuidando do call center do terceiro, que era uma parte de retenção. Sim. Então a questão do relacionamento com o cliente sempre foi algo que estava... Em logística, por exemplo, eu era responsável pelos motoboys que entregavam os aparelhos. Então sempre tinha um momento exatamente desse relacionamento, desse tato com o consumidor final. E você colocou num post do LinkedIn, inclusive, que essas experiências todas compuseram o teu portfólio que hoje você ainda recorre para a atividade que você está desempenhando. Com certeza. E com muita empatia, até assim, a gente brinca muito, né? Eu lembro que eu dormi operador e acordei supervisor.
Sim. E até hoje isso acontece ainda em várias operações, e a gente tem que preparar as pessoas para isso, né? Então, eu tenho empatia sobre esse histórico para poder fazer diferente, com muita gente que começou igual a mim e pode traçar um caminho às vezes mais fácil ou com um aprendizado muito mais rápido, entendeu? Sim, sem dúvida. E de alguma forma, Relações Públicas começou a construir também esse Morelli com bagagem de CX, relacionamento ali com o cliente. Me ajudou bastante. Sim. Me ajudou bastante. Você juntou essas duas, né, vivências na tua vida, a tua formação, naturalmente, com esse trabalho de campo. Isso aí. Esses anos de relacionamento com Acho que Relações cliente. Públicas me ajudou muito nessa parte de comunicação e relacionamento, principalmente. Eu acho que você me conhece, muita gente me conhece, eu sou um cara extremamente fácil de se relacionar. Sim. Logicamente, cada um tem sua personalidade, mas eu acho que Relações Públicas ajudou muito e ter essa visão. Eu acho que isso me ajudou também a abrir bastante caminho. Sim, com certeza. E depois disso você voltou para a área de relacionamento, né, em empresas aí terceirizadas também, que hoje prestam serviços de terceirização, que é a Alma Viva do Brasil, Conta, que você teve passagem, sim. né, por lá. E você, dentro dessas experiências, você entendeu como é que a hiperpersonalização de serviços ela pode ser aplicada numa melhor jornada de qualidade desse cliente? Sim, com certeza. Eu acho que pelo histórico, até repetindo aqui, mas até para poder responder com muito mais contexto, assim, né? Eu passei pela Alma Viva num primeiro momento, fiquei 1 ano, depois eu fui convidado pela Contax para ir para a Contax. Naquele momento a Contax era a escola, todo mundo ia para aí, aprendi muito e fui para a Contax, fiquei lá 2 anos. Depois eu pude ir para a GVT, onde a gente se conheceu, que eu também tomava conta da parte de call center, e lá era uma empresa diferente de tudo que eu já tinha trabalhado. Eu até hoje... um botafoguense meio louco ali, né? Não só um, né? Não só um. Mas lá eu pude aprender muito, e na época... assim, os gestores que estavam acima, e isso vinha capitaneado pelo Amos, muito... Em 2012 a gente falava de jornada de cliente, de metodologia ágil, onde que ninguém falava sobre isso, né? Sim. Era um pouco do que o Amos empreitava em questão de cultura, e ali eu vi que, cara, CX é um negócio diferente, CX pode ser diferenciado, e na GVT a gente fazia muito isso. Imagine que ontem eu estava comentando numa roda de conversa que em 2012, 2013, quando o cliente entrava em contato com a gente, tinha problema na internet, na própria URA a gente já resetava o modem do cara. Exato. Em 2013. Sim. Quando a gente depois foi para Vivo em 2016, 2018, ele estava pensando em fazer isso. Então, assim, essa questão da hiperpersonalização, eu às vezes falo que não passa muito só da hiperpersonalização individual, mas às vezes de um grupo ou de um perfil. Eu acho que isso é muito possível, é muito necessário, mas não é totalmente aplicável a qualquer mercado. Porque tem grupos dentro de cada mercado, mas eu acho que é possível e é importante. Então, assim, eu tive experiências até próprio na Alma Viva, quando eu estava como Chief Digital Officer da Alma Viva e CEO da Alma Wave, que é a empresa de tecnologia, onde a gente conseguia em determinados mercados fazer uma hiperpersonalização, como, por exemplo, a gente atendia um banco e determinados clientes acima de um valor de investimento, eu não atendia o cliente pelo telefone ou pelo WhatsApp, eu abria uma videoconferência. Então, assim, isso de alguma forma é só um canal? Mas é uma personalização de atendimento daquele perfil. Então, isso é necessário e é possível. Agora, there's no free lunch, né? Sem dúvida. Tudo tem um custo e exatamente esse custo tem que valer a pena para um lado e para o outro, tanto para o cliente que investe e a gente que investe como serviço também. Então, a Analytics anda também lado a lado com certeza. Todo o trabalho de construção de jornadas, matadoras e relacionamento com esses clusters de clientes. E às vezes o que a gente erra também é o seguinte, né? A gente faz a análise, faz o BP, implanta e tá tudo lindo e não acompanha. Porque às vezes aquela hiperpersonalização, ela se perde com o tempo, você tem que mudar ela um pouco. Então o acompanhamento desse Analytics, a questão de criar um Balance Scorecard para acompanhamento é essencial para saber se é aquilo mesmo que tem que continuar daquele jeito, né? E tá dando aderência. Se está fazendo diferença. Exatamente. É isso aí. E depois você voltou aí já como um executivo, né? Grande executivo dentro da Alma Viva do Brasil, tocando uma frente aí digital. Né? O que aconteceu nesse meio do caminho, né? Eu passo como operações da Alma Viva, depois da TIM, vou como operações para Contax. Perdão, verdade, tem a tua passagem pela telefônica. Aí eu vou para
GVT, aonde eu vou operação, mas no meu último ano de GVT, eu vou para a área de qualidade, sim, junto com o Luiz, sim. Aonde a gente começa a instituir, já instituído, e começa a dar uma robustez muito maior em programas de qualidade, de Lean Six Sigma, metodologia ágil, escritório corporativo de processos, que aquele tempo que a GVT dá é de dar inveja até hoje em várias outras empresas. E aí há a fusão com a Telefônica. Sim. Quando há a fusão com a Telefônica, eu volto durante algum tempo a um grupo que vai fazer a fusão entre os dois call centers. Então a gente faz isso, eu lembro na época, 40... GVT tinha uma operação toda própria. GVT tinha 95% próprio, 5% terceirizado, e a Vivo tinha 95% terceirizado e 5% próprio. Ao contrário, verdade. Então foi um aprendizado enorme, num prédio muito aqui perto, lá na Berrini, que a gente ficou noites e noites. Eram 45 mil pessoas entre próprios e terceiros. E logo depois, quando acabou isso, junto com o Luiz, a gente constitui a diretoria de eficiência corporativa. E nesse entre GVT e Telefônica foi onde eu me apaixonei, fora a questão de relacionamento, por processos. Sim. Metodologia ágil, eu me formei até junto, né, pelo Luiz como Black Belt, etc. Tal. Então eu vi que a questão da ligação, da empatia e querer atender o consumidor da melhor forma possível, mas utilizando para isso metodologias, cara, é matador. Então depois aí eu fui para a Telefônica, e logo depois da Telefônica eu fui convidado a voltar para a Alma Viva. A gente volta nisso, então, tá. Mas é só porque você deu a deixa e realmente... Tem um processo, né, que você trabalhou com o Luiz, né, dentro da Telefônica, mas que é o Zero Waste. Isso. Né? Acho que vale a pena a gente dar uma discutida sobre Zero Waste, porque hoje em dia a gente, obviamente, tenta equilibrar a eficiência com resultados. Existem alguns exageros, a gente sabe disso, mas detalhe um pouquinho pra gente o que foi o Zero Waste, essa sacada. O programa Zero Waste, basicamente, ele entrou de uma forma, né, a questão de desperdício zero, mas era a visão, assim, muito 880, de tentar trazer para uma empresa que era uma enorme empresa com valores astronômicos de custo, a qual a gente poderia servir o cliente da mesma forma, deixar os colaboradores suficientemente satisfeitos com a empresa da mesma forma, sendo mais eficiente, gastando menos dinheiro. Então a gente fez ações de, por exemplo, vamos começar, em vez da gente comprar energia desse jeito, vamos para o Mercado Livre. Opa, o Mercado Livre não está dando. Vamos fazer uma fazenda nossa de geração de energia? A gente foi, por exemplo, em vários lugares que a gente colocou coisas bobas, assim. A gente trocou sistema de sair água da privada e da pia. A gente botou sensor de luz. Teve um caso emblemático na Vivo, muita gente vai lembrar, que você estava lá na época, eu acho que também, que a gente colocou que a partir de 8 horas da noite, o prédio todo da Berrini... Insuportável. O prédio todo da Berrini se desligava. A gente tem até um vídeo que o primeiro dia a gente ficou filmando lá de volta e o prédio foi... E aí no primeiro dia teve que a gente ficou presa no elevador e foi um caos. Mas assim, eram ações como essa, ou por exemplo... A gente ia muito para Espanha, você lembra, né? Ia para Barcelona, para Madrid. A gente foi uma das primeiras empresas que sentou com a Latam e conseguiu comprar antecipadamente, tipo, 100 viagens executivas, sem o nome destinado. Então foi uma série de ações. A gente brincava que a gente fazia, tipo, a gente chegou num ponto que a gente tinha que lavar o queijo cottage, entendeu? A gente era o ganho de margem ali muito pequenininho, mas eu acho que isso influenciou na cultura da empresa, o que ela é hoje. E eu lembro muito do resultado depois da fusão, que se esperava um valor e a gente quase entregou o dobro, né? Em questão de ganhos da fusão entre a GVT. Então, assim, não foi fácil, porque em muitos momentos foi doloroso. Você tá mexendo no queijo, exatamente, né? De outras pessoas. E as pessoas estão acostumadas a trabalhar daquela forma. É isso. Ainda mais o seguinte, né? Eu vim em GVT, então imagina que eu sentava na frente de um diretor telefônico e falava, olha, eu tô aqui pra te ajudar. O cara fala, não tá aqui pra te ajudar, você tá aqui pra me auditar. Não, mas é que, ó, tem um black belt. Aí quando eles viram essa possibilidade, que para mim é um case, eu acho que toda empresa devia fazer isso, que a gente trazia uma consultoria interna e te dava o esforço, falou, cara, eu tenho um black belt aqui que vai pegar a sua principal linha de custo e vai te ajudar a reduzir esse custo. Então, isso foi um trabalho fenomenal, assim, que eu acho que a gente fez e ficou para a história. E depois, quando virou cultura,
a área se terminou na Vivo e aí virou, tá lá no sangue já, né, da empresa. E eu me lembro de um case que a gente conversou, acho que eu, você e Luizão, não sei se você vai lembrar agora, mas isso ficou muito gravado na minha memória por conta da minúcia que vocês conseguiram chegar com o projeto. Vocês chegaram a monitorar o tempo que as nossas queridas recepcionistas lá do Eco Berrini lá da recepção, para se deslocar até o banheiro, né? E voltar. Sim. Então, assim, era no detalhe, era realmente lavar o cotais. E foi muito engraçado, porque daí não é só a questão de eficiência, também é uma questão de satisfação, né? O que aconteceu nessa e eu posso falar alguma bobagem aqui que eu não tenho todos os dados, mas eu lembro que existia uma reclamação de alguns executivos que quando chegava na entrada da Berrini tava um caos de gente tentando entrar. E eram muitos visitantes. Sim. E aí a gente reviu todo o processo. A gente reviu o processo de fila, o projeto de sistema, o banheiro que demorava tanto tempo. Aí a gente colocou um banheiro mais perto. E aí você ia depois de um tempo na recepção, assim, tivemos ganhos de eficiência financeiramente falando? Provavelmente não. Mas assim, virou outro ambiente. Quando você chegava ali, não tava aquele caos de entrada. E você passava rápido na catraca e tal. Então a gente... E tem um caso muito legal também, bem rapidamente, foi um dos primeiros casos que a gente foi lá no refurbishment dos equipamentos, né? E a gente, na verdade, redesenhou todo o caminho. A equipe do Rodrigo Pérez lá, que era fenomenal, a gente redesenhou todo o fluxo e a gente começou a fazer em muito menos tempo e a produtividade muito maior com as mesmas pessoas. Então, assim, a gente chegava no nível de detalhe de ficar com o cronômetro na mão e tentar fazer o melhor possível. Nossa, é fantástico. Realmente, são cases. São cases, com certeza. São cases e para os profissionais que estavam envolvidos na época, foram envolvidos por vocês em algumas frentes, certamente ficou lição de casa e é algo que todo mundo carrega e tenta implementar. Com certeza. Né? Essa questão da recolha dos equipamentos, né? Traduzindo, a recolha dos equipamentos, né? A remanufacturação, isso aí. Do equipamento para você poder mandar para a rua de novo. É isso aí. É fantástico. Né? Até para fazer trade-off com cobrança, até hoje eu discuto e sugiro que a gente possa fazer essa troca com o cliente. Se o aparelho é bom, se o aparelho tem um valor para a empresa, né, por que não fazer o trade-off da dívida? Né? Eu troco a dívida pela recolha do equipamento. Né? E isso são lições aprendidas de Eduardo Morelli. Que é isso, do time como um todo lá. Com certeza. Agora sim, você retornou para a Alma Viva. Aí eu fui para a Alma Viva. Aí eu tive a possibilidade da minha primeira posição de diretor, né? Sim. Eu era gerente executivo na Telefônica. E aí eu cheguei a ter 60 e poucos % de todas as operações lá da Alma Viva. E em um determinado momento eu sempre provocava o meu direto, que era o Domênico, que é um cara que eu sou muito fã do Domênico, e falava com ele: Domênico, a gente precisa começar a digitalizar, a gente vai ficar fora do mercado, a gente precisa digitalizar. Em algum momento ele falou assim, junto com o Marco, que era o CEO, falou assim: beleza, então você pode constituir a equipe de digital. Eu falei: beleza, quantas vagas eu tenho? Ele falou: você tem uma. Aí eu trouxe um cara que inclusive hoje está na DASA comigo, sim. Que é o André. E a gente começou a fazer os primeiros projetos. E fazer os projetos muito assim, muito básicos, mas ao mesmo tempo que começou a chamar atenção. Então começou a chamar atenção, ao mesmo tempo, quando começou a chamar atenção, aí o Marco e o Domênico chamaram e falaram: vamos constituir a área, o que você precisa? E aí a gente fez um desenho, e aí se constituiu o Chief Digital Officer da Alma Viva, mas todo ônus vem um bônus também. Ele falou: você vai ganhar isso, você vai ficar com operações. Eu falei: mas você também vai virar o CEO da Alma Wave. Então, eu era uma tríplice ali. Eu tinha operação, eu tinha a equipe de eficiência de digital e tinha a empresa de tecnologia, que para mim, a certo modo, era muito bom, porque estava tudo na minha mão. Não dependia de nada. Então, minhas operações eram extremamente eficientes, né? E foi uma experiência muito legal. E hoje, quando você olha na Alma Viva, essa equipe tá lá. O Bruno, que inclusive foi o gerente que eu trouxe, que o Bruno era da Vivo nosso, era o Bruno. Eu levei ele pra Alma Viva, o Bruno tá lá como Chief Digital Officer. Hoje tem, sei lá, 50, 60, 70 pessoas essa área. Então, assim, porque é a adaptação para poder continuar vivo, né? Para poder continuar competitivo. O que você destaca de digitalização que você conseguiu implementar lá?
Cara, eu vou te falar que assim, a gente fala de digitalização, mas o 80-20 é melhoria de processo. Sim. Não é hardware e software, é melhoria de processo. É fazer o processo um pouco mais dinâmico, por exemplo, vou dar um exemplo muito mais tangível para mim de call center, quando o operador for fazer uma tabulação, se 80% das tabulações estão em 5 motivos, bota os 5 motivos primeiro para aparecer para ele. Sim. Se você já tem uma URA que ele vai lá e seleciona os motivos, vem já a tabulação dos primeiros 2 motivos preenchidos. Se você já tem uma base que você compra de informações do cliente, pede só o CPF, não precisa pedir todos os dados. Então, assim, são melhorias de processo e onde a gente aprendeu muito também com uma dinâmica que teve da GVT, que eu acho que você vai lembrar, a gente tinha o GPS. Lembra o GPS? Sim, o GPS nada mais era que uma árvore de decisão. Então, assim, eu aprendi muito que, primeiro, não precisa se ter o melhor software, o melhor hardware, ou a melhor coisa para se digitalizar, né? Às vezes a palavra não fala muito, mas a melhoria e ter eficiência. E aí o outro é o seguinte, o perfil da geração que já veio e que está vindo. Ao mesmo tempo, as adaptações, pelo tempo menor que a gente tem, faz necessária essa digitalização em questão de autoatendimento. Sim. Eu conheço hoje perfis como você conhece, que eu disse, cara, eu não gosto de falar com ninguém no call center, mas eu preciso. Mas aí pelo WhatsApp eu me resolvo. Então, assim, esses processos, do processo depois a digitalização e dando muito mais ferramentas hoje para o cliente poder se autoatender, mas se ele quiser falar com a gente, tá aqui como você falar com a gente, eu acho que é o que tá permeando e tá evoluindo nesse ponto, entendeu? Você teve origem no call center, eu também tive origem no call center. Hoje, né, como decisores, você não está numa posição, né, direta de gestor de call center, mas você é um contratante, um grande contratante. Hoje, na verdade, tem os dois, né? Porque na DASA, 75% é próprio. Ah, você tem próprio ainda? Eu tenho próprio. Eu tenho 2.000 pessoas dentro que são call center. Ah, entendi. Mas, de toda forma, o ponto tivemos essa origem. Tínhamos as nossas preocupações. Com certeza. E é uma grande preocupação, não só do nosso público, mas do mercado a gente conversa, é que a digitalização vai substituir pessoas. Como é que você vê isso? Eu acho que na sua totalidade, não. Até porque tem muitas empresas que a gente fala assim, que a gente tem visões, algumas born digitals aí, que a gente fala, é tudo digital. As pessoas não têm noção que tem 3.000, 4.000, 5.000 pessoas atrás atendendo. E empresas que a gente usa aqui no dia a dia, que se eu falar, todo mundo vai ter o app aqui. Então, assim, mas eu acho que vai substituir de alguma forma, em algum ponto, mas ao mesmo tempo a tecnologia vai vir para trazer um pouco mais de autonomia, eficiência e até valorização dessa posição. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo o seguinte, por exemplo, GPT. GPT a gente fala muito do chat GPT, mas o GPT tem várias formas de serem utilizados e uma que eu acredito muito e que a gente já está investindo nisso é o auxílio ao consultor no momento do atendimento. Então o GPT ele pode vir no momento de um chatbot ou até de uma própria URA tentar resolver o problema. Mas se veio e caiu para o consultor que é o Morelli, quando chegar para mim, eu já posso ter antes, o Russo pode ter vocalizado que ele queria, vou dar o exemplo DAS agora, que é muito mais tangível para mim, né? Eu quero uma ressonância magnética no Delboni na terça-feira, dia 19, na parte da tarde. Ele pode falar isso, o GPT já vem, enquanto está sendo transferido para o operador, busca no meu sistema, e na hora que ele atende, enquanto eu estou vendo que o Russo é o Russo, ele já fala assim, o que ele pediu na URA está disponível ou não está disponível, o horário mais perto. Para evitar que ele, né, ele não precise fazer tratamento. Então, o nosso operador lá, na verdade, né, o que a gente fala, a gente vai transformar ele num concierge. E, consequentemente, transformando ele num concierge, ele provavelmente vai ser mais bem remunerado ou vai ter uma remuneração melhor. Pelo menos é isso que a gente espera, é esse caminho que a gente quer. Então, eu acho que assim, a digitalização sim vai diminuir a questão do trabalho humano, mas ela não vai extinguir o trabalho humano de call center, até porque em muitos momentos, principalmente agora no mercado que eu tô de saúde, a pessoa quer falar com alguém, principalmente na questão de saúde. Sim. As pessoas insistem nisso. Hoje, para você ter ideia, a predominância hoje do meu canal é voz, não é texto. Porque as pessoas querem falar com alguém. Elas querem falar. Elas querem falar com alguém. Isso vai mudar.
se eu der o canal, isso vai mudar, mas eu acho que ainda vai ter no meu caso, que é saúde. Eu, por exemplo, eu tenho 2, 3 bancos, eu não ligo pro call center do banco, deve ter alguns anos. Eu vou tudo pro chat, eu tudo me resolvo. Mas beleza, se alguém faz uma transferência amanhã de 20 mil reais na minha conta, eu vou surtar com o chatbot, eu vou falar, quero falar com alguém, quero falar com alguém. Então, assim, a gente acha que sempre tem no final, em alguns momentos, a gente querer falar com alguém independente do perfil, entendeu? Então, acho que assim, não vai substituir em sua totalidade, mas vai tomar conta de um bom pedaço, entendeu? Mas eu vejo o bom modo do que vai ficar, entendeu? Do que vai ficar. É isso. E hoje, como diretor de CX, você constrói essas jornadas, muito bem falado, né? Eu penso que já utilizei telemedicina também, né? E passei por alguns processos digitais antes de efetivamente conseguir um atendimento humano. Então tem uma situação também, o cliente que te procura na DASA, ele está passando por alguma necessidade, precisa acelerar o processo de exames dele, e esse momento é um momento muito humanizado. Muito humanizado, que exatamente. Tenha, né, uma jornada 100% digital. Exatamente, é isso. A gente tem casos, assim, é muito interessante. Saúde é um negócio... Primeiro que eu nunca tinha trabalhado com saúde. Sim. E aí, quando eu fui pra saúde, eu falei, cara, agendamento de consulta é fácil. Um slot, quando eu entrei, é um negócio... Eu nunca trabalhei em algo tão complexo. Porque a gente depende muito do externo, eu dependo do convênio, eu dependo do token, eu dependo da autorização, eu dependo do SMS, eu dependo do médico ter assinado, eu dependo do médico ter assinado, colocado o CRM legível, então a gente depende de uma tanto de coisa. Mas ao mesmo tempo, existe uma questão de um envolvimento emocional no momento do atendimento, e principalmente naqueles exames que são exames que podem decidir a vida de uma pessoa, que a gente vou te falar que mensalmente a gente recebe 1, 2 clientes lá no nosso NAC, né, que a gente chama de núcleo de atendimento ao cliente, que nós estamos mudando para núcleo de acolhimento ao cliente, que vão lá querer conhecer o operador que atendeu. Porque naquele momento deu algum conforto emocional para a pessoa, porque às vezes a pessoa... Vou dar um exemplo assim, imagina que seu filho nasceu e você tem que fazer um exame genético para saber se seu filho tem uma doença, ele acabou de nascer. E às vezes o operador tem que falar, fica tranquila, a gente vai fazer o exame, vai fazer a coleta com calma. Eu vou ter que levar. Não precisa levar, a gente vai até a sua casa. Então isso dá um conforto ali, um acolhimento inicial que vai fazer toda a diferença em todo o processo. Sim. E hoje na DASA a gente também tem um processo de acolhimento pós-exame, né? Todos os exames que a gente identifica, como a gente fala, um achado, quando tem algum desvio ou tem alguma coisa crítica, hoje, automaticamente, a gente tem um grupo de médicos que liga para o paciente ou liga para o médico e fala, olha, a gente achou, a gente indica você fazer isso, etc. Então, não tem muito daquele negócio, eu abri o exame e eu me espantei com aquilo. Isso a DASA já tem feito há algum tempo, utilizando algoritmo e atendimento humano. Por exemplo, falar, a gente vai mandar uma mensagem. Cara, nunca a gente vai mandar uma mensagem, achamos um desvio, não sei. Alguém tem que pegar o telefone, ligar e falar com alguém. Então, isso não vai ser substituído pela digitalização. É um dos exemplos, por exemplo. Com certeza. Mas é isso. A saúde tem muito desse fato que às vezes o cara, eu não quero ficar aqui tentando alguma coisa, eu quero falar para alguém para me resolver, entendeu? Vamos falar um pouco de DASA. O que é o sistema DASA hoje? Então, a DASA hoje é a maior rede integrada de saúde da América Latina. Hoje a gente é constituído por aproximadamente 60 marcas de laboratório e aproximadamente 18 marcas de hospitais. Então a gente tem tanto laboratórios, hospitais, centros médicos e oncologia. Né? Hoje eu sou responsável por a experiência em toda essa transversal. Toda essa transversal. Então hoje a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, marcas como Delboni, Lavoisier, Alta, Rio de Janeiro, Sérgio Franco, Bronstein, Lâmina. Sim. No Sul, Lâmina, em Belo Horizonte, São Marcos, Lustosa. Então a gente está praticamente em todo o Brasil, e hospitais aqui, por exemplo, 9 de Julho, Lefort, Santa Paula, Maternidade Brasília, São Domingos lá em São Luís do Maranhão. Então hoje a gente tem isso. O que a DASA tem como propósito? É tentar dar a melhor saúde possível. Então, quando a gente fala disso, pode parecer um pouco clichê, mas tem um negócio que a gente está tendo uma preocupação real com a utilização de dados ou de tecnologia para tentar trazer a melhor saúde, mas de forma até preditiva. Porque hoje, eu não sei se todo mundo sabe, aproximadamente só 25% da população tem convênio médico.
Os outros 75% usa SUS. E o nosso Sistema Único de Saúde, independente de discurso político, porque não é isso, é muito bom comparado a outros países, mas precisa melhorar muito. Sim. Mas ao mesmo tempo, assim, para dar acessibilidade a convênio médico para as pessoas, a gente precisa de uma saúde mais barata. E cada vez a saúde está mais cara. Exato. Então, assim, mas a saúde mais cara, ela tem várias coisas. Tem questões de fraude de reembolso, tem utilização muito grande de pronto-socorro. E tem aquele negócio assim, né? Quando não dói no nosso bolso, a gente usa. Então, assim, existe uma cultura nossa também da utilização. Como, por exemplo, você tá passando mal de alguma forma, mas algo que não é emergencial. Em vez de ser um pronto-socorro, você poderia fazer um teleatendimento, entrar no nosso app do Nave, na hora ser atendido em poucos minutos, e aí o médico às vezes fala, olha, vai para um pronto-socorro. Isso é uma questão, isso vai ser um custo assim para a empresa. Se você vai direto para o pronto-socorro, o custo vai ser assim para a empresa. Então isso aumenta o sinistro e aumenta. Então o que a gente tem tentado fazer é que a gente tem uma rede integrada entre hospital, oncologia, centro médico e diagnóstico, que a gente volte ao antigo médico da família. Estou dizendo assim, o filho do Morelli nasceu num hospital da DAS e eu vou cuidar do Morelli até o final da vida dele, no meu hospital, no meu laboratório. Então é isso, a gente tem um propósito muito de tentar gerar melhor saúde e para o máximo de público possível. A DASA passou por uns momentos de aquisição, tanto que a gente tem todas essas marcas, e agora a gente está se consolidando para ter essa rede integrada e conseguir atender da melhor forma possível hoje a saúde. Agora, de toda forma, a DASA está muito, muito bem estruturada, mas a gente tem visto, né, no mercado que as seguradoras elas têm passado por momentos difíceis, inclusive com uma margem menor e isso tem promovido algumas adequações, não só nas empresas, e aí eu estou falando das empresas, né, que têm programas de plano de saúde para os seus colaboradores, mas também diretamente pelos planos de saúde, eles têm um enxugamento, né, de hospitais, tem feito alguma clusterização, então tem criado planos que possam perfilamentos, atender, exato, de forma mais barata. Isso de alguma forma força com que a DASA ou qualquer, né, outra grande empresa, elas também tenham que se adequar, também tenham que clusterizar. Você mencionou, eu sou do Rio de Janeiro, a gente tem Bronson, tem Sérgio Frango, Alta, né? CDPI. Exato. E cada um desses laboratórios tem um perfil diferente de atendimento. Isso, você percebe isso? Esse movimento dos planos de saúde acaba atingindo? Percebemos, a gente tem essa clusterização exatamente porque existe essa clusterização até pelas fontes pagadoras, que é o que a gente chama dos convênios. Sim. Então, existe isso, mas existe também uma escolha até do próprio usuário. Então, por exemplo, você pode ser um usuário que tem acesso ao Alta, mas você gosta de ir no Bronstein do lado da sua casa. No final das contas, a qualidade de prestação de serviço que a gente vai dar para o cliente, ou do Bronstein ou do Alta, é o mesmo. Sim. A questão do resultado, a questão da avaliação. Mas existe uma questão de atendimento, de hotelaria, do lanche depois. Então, existe isso tudo, né? De agenda, ou uma máquina que tem num lugar ou no outro. Mas isso que você falou que cada vez mais, né, essas fontes pagadoras, elas têm mudado os processos, tem muita fraude, muita coisa, isso impacta diretamente na gente. Por quê? Porque o que acontece? Vamos dizer que você me ligue para agendar uma ressonância magnética e você tem a fonte pagadora A, né? A fonte pagadora A tem um processo diferente de autorização da fonte pagadora B, que é diferente da fonte pagadora C, Sim. Que é diferente da... E assim, não existe uma padronização também de exames. Na A é o hemograma A, aqui é o hemograma B, aqui é o hemograma C, que no final é só um hemograma só. Essa daqui pode assinar tudo digitalmente, essa não, tem que ser com a caneta vermelha, essa daqui. Então... No final das contas, eu tenho que fazer todo esse trabalho para que você seja atendido por mim. Porque se você ligar para mim e agendar e eu falar, então faça toda a autorização aí, depois você vem falar com a gente, você vai perder. Eu vou perder. Então, o que essas fontes pagadoras têm feito também, e eu acho, por um lado, muito bom, e a gente tem que se adaptar. Ela cada vez mais estão colocando mais regras, e, consequentemente, essas regras a gente tem que se adaptar, então, ou digitalmente ou não digitalmente, para poder... prestar esse serviço, mas ao mesmo tempo a gente entende que isso pode ser um lado bom porque exatamente vai tirar algumas arestas desnecessárias e isso no início pode ter um custo, mas depois vai ter um benefício. Então a gente volta à digitalização. Então o processo de digitalização hoje de todo esse fluxo end-to-end, ele vai ser primordial. Hoje se
Se eu te levar em uma das unidades, você vai entrar numa sala lá que tem papel daquela guia que você assina até o teto. E eu tenho que digitalizar aquilo tudo, mandar para a fonte pagadora e depois mandar para guardar durante 5 anos. Então, assim, isso tudo é custo. Então, eu acho que, assim, ao mesmo tempo, quando uma fonte pagadora chega para a gente e fala o seguinte, nós vamos mudar esse processo aqui, vai ser um pouco mais recente. Ao mesmo tempo, a gente fala, então vamos digitalizar? Então, tem tido essa conversa para tentar achar um equilíbrio, entendeu? Sim. E aí, uma curiosidade mesmo, é como se fosse uma dark kitchen. Eu posso ser atendido em laboratórios diferentes, no Sérgio Franco, no Braunston, na Alta, mas isso tudo vai para um mesmo lugar para que os exames possam ser analisados? A gente temos núcleos de técnicos operacionais no Brasil todo. O maior que a gente tem fica aqui no Alphaville, que está entre um dos maiores do mundo. Se um dia tiver a oportunidade, se você quiser visitar, eu vou te levar lá, porque você fica impressionado. São máquinas, robôs, que a gente bota os tubos, né? E eles fazem tudo de forma automatizada. Logicamente, tem as diferenças de núcleos para núcleos, mas a qualidade é uma qualidade única para todos os nossos clientes. Independente disso, a gente não existe essa diferenciação. Formação dos técnicos. Não existe. Mesmo processo. Não existe. Não existe. Não existe. E esses pontos de atenção que você destaca como sendo essenciais para a boa jornada, né, de condução do paciente, primeiro, na ponta, ali, na chegada, na recepção do cliente, você acredita que tem você prime, né, por uma questão de eficiência de fila de atendimento e até agilidade, né, da sala de espera até a conclusão do exame. Você tem uma variável, aliás, várias outras, né, mas uma que é bastante significativa, que é esse timing de pré-autorização ou autorização dos exames. Sim. Né? Como é que você lida com todas essas variáveis externas para você conseguir entregar o teu plano de CX? O que é interessante dizer, até um pouco da atuação que eu tenho na DASA. Na DASA eu não tomo conta somente da parte, vou dar o exemplo aqui de laboratórios, do call center. Tá. Eu tomo conta até o momento do primeiro atendimento da recepcionista na unidade. Ok. Então hoje aproximadamente 60% a 70% dos clientes ainda vão direto à unidade, ele não nos liga para agendar, porque agendar, hoje você vai agendar exames de imagem, ressonância magnética, ultrassom e tudo. Exames laboratoriais, normalmente você liga para saber o horário, a preparação e vai na unidade. Então, hoje é muito interessante que eu sou responsável por essa jornada. Então, eu garanto até que ele entre e da coleta para dentro eu não sou mais responsável, que é algo muito técnico. Sim. Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito aqui na ponta, né? O cara que nos liga antes, o cliente que nos liga antes, dele ter a possibilidade de ter um autoatendimento. Então, hoje a gente tem um super app que é o Nave, onde você consegue fazer todo o agendamento, você consegue fazer tudo por lá, o agendamento presencial ou móvel. Quando você não quer fazer por lá, você liga para o NAC, então você é atendido ou por texto ou por voz, e a gente faz o seu agendamento aqui pelo atendimento, mas depois os dois entram numa esteira só, que é essa esteira que você falou, que é a esteira que tem back-office, que tem robô, que tem API, que tem uma série de coisas que eu faço assim, fez o agendamento, ao mesmo tempo já te pedi, me dá sua carteirinha, me dá seu documento, me dá o pedido médico. Nesse momento aqui, eu vou na sua fonte pagadora para pagar, me dá autorização, me dá o token, me faz isso, para quando você chegar na unidade, tá tudo pronto. O que a gente tem feito de diferente, que ninguém tem feito, e eu posso falar tanto no Brasil quanto fora do Brasil. A gente tem um processo de check-in que hoje já chega a níveis do check-in de aviação aérea, por exemplo. Né? Quando o cliente faz todo esse processo agendável, a gente já manda para ele falando assim, olha, tá aqui um check-in prévio, já vamos começar aqui o seu pré-atendimento e a gente começa a fazer tudo. Então hoje a gente já tem uma boa porcentagem de clientes que ao chegar numa unidade nossa e pegar no nosso totem, vá lá, digita o CPF, ele já fala assim, vá pro posto de coleta 2. Não passa mais na recepção. Não passa mais. Então a gente tem feito muito disso. Ao mesmo tempo, se ele não mandou todos os documentos, pelo menos 80% já está pronto, ele vai para a recepção, mas aonde ele ficava 5 minutos, hoje ele fica 1 minuto. Então, quando eu olho meu NPS hoje, as principais reclamações são assim, demora. Porque hoje quando você entra num laboratório tradicional, você faz o seguinte, você pega a senha, aí às vezes tem uma fila para pegar a senha, aí você senta numa cadeira para esperar a recepção, aí você é atendido pela recepção, faz tudo, assina, aí você vai para outra cadeira para esperar para a coleta te chamar. Então, assim, tem 3 momentos de espera.
E hoje o tempo de todo mundo tá corrido. Então a gente viu, cara, a gente quer diminuir o máximo possível esse tempo. E a gente tem dado essa opção para os clientes, falando assim, olha, antes de vir na nossa unidade, começa a fazer o seu pré-atendimento, por exemplo, você vai responder questionário, você vai tirar foto da sua carteirinha, porque dali, quando você chegar lá, em vez de você demorar 30 minutos dentro do laboratório, você vai demorar 10. Ou às vezes você pode demorar uns 30 minutos, mas aí os 20 minutos você vai ficar tomando um cafezinho, que antes você pegava lá o biscoitinho e saía correndo. Aí, Então a gente tem feito muito isso. Então é um trabalho que ele é um círculo que a gente vai melhorando também ali onde está o NAV e o NAC para pegar o máximo de informações possíveis para poder chegar na ponta e conseguir fazer esse trabalho bem feito. E aí tem uma série de outras coisas. Isso também funciona no móvel. E aí depois que você faz isso tudo, você recebeu o resultado, simplesmente entrar no nosso sistema e pegar o resultado digital, onde você pode compartilhar com o seu médico, você pode imprimir, você pode fazer o que você quiser. Agora, tem uma variável que eu pensei que você não consegue controlar, eu duvido, que é a letra do médico. Então, quantas vezes eu já não fiquei parado para que a recepcionista tentasse entender o que o médico está pedindo no exame? É engraçado porque, como eu já tive do outro lado do fornecedor, e tem muito a pergunta fatídica assim do fornecedor no início da reunião, fala assim, qual é a sua maior dor? E aí eu sempre falo assim, a minha maior dor chama letra de médico, e todo mundo ri. Eu falei, cara, não ri não, porque isso é realmente assim. Hoje, aproximadamente 50% das prescrições médicas são digitais, mas 50% ainda não é. Né? A gente, pra você ter ideia, hoje a gente tá num nível de OCR de leitura manuscrita que chega entre 80% a 90%. A gente não conseguiu chegar ainda a 100% de efetividade. Sim. Pra você ter ideia, a gente fez um teste com o pessoal da OpenAI junto com o GPT, etc e tal, e mesmo assim é muito difícil de ler. Mas assim, ao mesmo tempo, os nossos operadores no NAC parece que tem eles estão tão treinados que às vezes eles pegam alguma coisa e você fala assim, cara, ele já lê assim, tá, o hemograma, você fala, cara, como é que você tá lendo hemograma nisso daqui? Mas esse é um dificultador sim, e a gente gostaria de chegar num nível que seria o seguinte, por exemplo, você vai ao seu médico, o seu médico é credenciado ao nosso super app, que é o Navi Pro, ele faz uma prescrição por um sistema que pode ser o nosso ou pode ser um vinculado ao nosso. E quando você liga para mim ou você entra no nosso sistema e você bota seu CPF, você fala assim, ó, eu já tenho aqui um pedido médico do Dr. Eduardo. Você clica lá, já tá tudo bonitinho. A gente vai chegar lá. É uma questão de avanço e tem muito também de LGPD. Porque eu poderia até o seguinte, se o russo me desse a deliberabilidade, eu falar o seguinte, você saiu do médico, eu te ligo 30 minutos, você foi no médico, tô sabendo, você quer já agendar seus exames? Eu acharia isso excelente. Nossa, eu também. Eu acharia lindo. Mas tem uma questão de LGPD, isso tudo, então assim, mas existe... Jura que LGPD... Né, é porque tem uma questão... nisso? Influencia porque a questão de saúde é uma questão muito particular, né? Então, para você ter ideia, um dos apps hoje de táxi, a gente tem uma parceria com eles, que a partir do momento que você bota o nosso laboratório, aparece inclusive assim, você já está começando seu atendimento? Teve um outro desses apps que falaram, cara, eu não posso fazer isso, porque saúde é um negócio muito pessoal. E realmente é. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes uma pessoa quer fazer um determinado exame e não quer que ninguém saiba. Sim. Então, é muito delicado ainda. Tem que saber como tratar esse assunto. Mas eu acho que é um avanço, a gente vai chegar lá. Várias vezes eu saí do consultório do Dr. Amit, que cuida da minha parte cardíaca toda. Várias vezes ele vai fazer teste de esteira. Eu não suporto fazer teste de esteira. Ergométrico. E aí sai de lá, não, vou agendar depois. E aí só um ano depois, quando eu volto, que aí ele pede. Mas às vezes, exatamente, se tiver, eu poderia te ligar e falar, olha... É isso. Você acabou de sair, doutora Amit, então eu vi que você tem um ergométrico. Já quer agendar? Você ia falar assim... É isso. Que saco, mas eu vou, já que você tá aqui, eu vou agendar, entendeu? Com certeza. Exatamente. Com certeza. E não posso trabalhar um opt-in. Assim, é isso que nós estamos trabalhando. Morelli, eu quero, você me liga. É nisso que nós estamos trabalhando, exatamente. Perfeito. É isso. Nossa, isso aí vai ser uma... Eu acho que é uma mudança. Mas ao mesmo tempo a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Porque vamos dizer que você tem que fazer o ergométrico todo ano. E todo ano você faz, e eu sei que você faz. Uhum. E aí você pode esquecer e um dia eu falar com você, tudo bem, chegou o seu momento de fazer o exame ergométrico. Você fala assim, tô doente? Entendeu? Sabe? Sim, o que eles estão falando? Então é uma questão de cultura, é adaptação. E tem uma coisa que eu acho que em alguns países estão avançados mais do que aqui, que é a questão do cuidado proativo da saúde. Uma das coisas que mudou o nosso comportamento na DASA foi um caso
exatamente, tem vários casos como esse de uma pessoa que estava com muita tosse, ela foi fazer um exame com a gente, e depois, antes do resultado sair, a tosse dela melhorou, ela não foi pegar o exame, como acontece aproximadamente com uma boa porcentagem e essa pessoa veio a falecer. E nesse exame, parecia que ela estava com um problema sério. Então, esse foi um caso que nos tornou a falar, vamos botar um algoritmo, Sim. Esse algoritmo acha, manda para um médico, o médico vê um achado, eu ligo pro cara e falo, você fez um exame comigo ontem, cara, você tem que ir pro hospital agora, ou você tem que fazer um outro exame, ou procure seu médico agora. Então, são essas coisas assim da proatividade na questão do cuidado com a saúde que eu acho que a gente está dando um passo de cada vez, entendeu? Não, com certeza. Bom, a gente está chegando no final, passa rápido. Passa rápido, né? Mas a gente tem um quadro que é padrão para todos os convidados que sentam aqui com a gente, que é o Tips from the Tops. Então, o Morelli de hoje, executivo bem-sucedido, com essa bagagem enorme, né, de CX, se ele tivesse a oportunidade de falar com o Morelli lá atrás, Morellinho, começo de carreira, sobre os erros e acertos, né, que ele teve ao longo dessa jornada, né, dessa carreira bem construída, quais seriam as dicas do que fazer, o que você faria de novo e o que você não faria novamente, para ele se tornar o novo Eduardo Morelli? Vamos lá, primeiro, o que eu não faria? Eu acho que eu não faria não ser transparente com o meu gestor. Eu já tive casos, e quando eu era muito pequeno, falar assim, pequeno, né? Quando tava lá no começo, e eu tenho um caso muito fatídico com um chefe que eu tinha, que era o Breno. Eu trabalhava na TIM, ele pediu uma análise pra mim, e ele falou, e aí, como é que tá aquela análise? Eu falei, tô quase acabando, era pra amanhã. Ele falou, então me mostra aí. Cara, não tinha nem começado o negócio. Então, essa questão de poder ser transparente, e lógico, tudo depende do momento também, mas assim, cara, não sei. Vou avaliar, me dá um tempo pra eu voltar. Logicamente, tem coisas que você tem que ter controle. Hoje, por exemplo, se o meu gestor fala assim, cara, como é que tá o abandono hoje? Eu tenho que responder de imediato. Ah, mas como é que tá a taxa XY? Não sei. Eu vou procurar saber, ou vou chutar um número. Então, essa questão também de ter responsabilidade sobre a informação que você passa, porque aquela informação pode ser uma tomada de decisão estratégica, eu acho que é isso. Então, ser muito transparente, ser muito honesto com esse tipo de coisa, e não só com o seu gestor, quanto com o time. Eu tenho uma forma de gestão muito transparente, muito... assim, tem uma meritocracia. E é muito engraçado, às vezes eu falo assim, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês, mas eu já tenho minha decisão. Mesmo assim, eu quero ouvir a opinião de vocês, porque... ou isso é uma decisão da empresa, mas mesmo assim eu quero ouvir a opinião de vocês, porque isso também ajuda na gestão. Então, ser muito transparente, muito honesto, eu acho que isso, para mim, é essencial. O que eu faria, cara, e que eu fiz e que mudou muito a minha vida foi o seguinte, experimentar. E quando eu falo experimentar, chega um ponto que eu acho que todo mundo acha muito engraçado, que já mais ou menos... uns 10 anos ou um pouco menos, eu faço cliente oculto para uma empresa. Então eu fiz cliente oculto, McDonald's, Subway, aluguel de carro, aula de inglês, comprar coisa em drogaria. Aí hoje eu cheguei no nível que essa empresa fala o seguinte, vai para um determinado hotel para você avaliar. Cara, isso me deu tanto insight e tanta coisa diferente que é impressionante. E então é experimentar. E tem uma coisa assim que também eu acho muito interessante, é essa troca com outros mercados. E teve uma situação muito interessante que acho que foi em 2019, antes da pandemia, eu tenho um evento que eu vou nos Estados Unidos, chama CCW. E teve chama Customer Contact Week. Para mim é o melhor evento no nosso caso, assim. Aí eu fui, teve um palestrante e ele falava que é o seguinte, cara, eu aposto que todo mundo que sair daqui e comprar uma revista que não tem nada a ver com o seu mercado, no final da leitura dessa revista vai ter pelo menos um insight. Aí eu fui conversar com ele sobre isso, aí eu falei com ele que eu tava voltando pro Brasil, ele falou assim, você vai chegar então no aeroporto e vai comprar 2 revistas, que não tem nada a ver com o seu mercado. Se no final do voo você não tiver pelo menos 2 insights, você me fala seu banco e eu vou depositar $100 pra você. Aí eu lembro que eu comprei uma revista de aviação Sim. E uma revista de animais. Cara, eu tive uns 8 insights pro meu mercado. E é um negócio assim, por isso que eu falo assim, muito experimentar, conversar com pessoas de outro mercado, ou às vezes não achar que você sabe tudo de saúde, por exemplo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa de mercado de agro. Eu falei, cara, isso daí eu posso usar no meu. Pode aproveitar. Então, essa questão da troca e não achar que é o seu mercado. Não, meu mercado não tem nada a ver com aquilo, eu acho que é uma coisa
que pode ser melhor explorado. Então eu falaria isso, experimentar, visualizar, exatamente. Tem várias coisas. Esses dias eu vi um negócio de assinatura total. Eu falei, cara, que negócio interessante, vou assinar para experimentar, depois eu cancelo. Então isso mudou muito a minha percepção de como é que pode ser as coisas. Não, fantástico. Então, assim, belíssimas dicas. Não deixem de absorver isso, esse conhecimento, essa mensagem que o Morelli trouxe pra gente. Bom, vamos lá. Estamos agora com um quadro novo aqui também, que é o Happy Hour do Cacildes. Vou perguntar para o meu convidado como é o seu Happy Hour ideal, o que não pode faltar no teu Happy Hour. O que eu acho que não pode faltar no meu Happy Hour, e usando a Cacildes, é uma boa cerveja gelada, isso é verdade. Mas uma boa roda de conversa, assim, eu acho que é literalmente jogar a conversa fora, né? É não falar do dia a dia, é falar de coisas supérfluas, etc e tal, exatamente para às vezes a gente se desconectar um pouco, às vezes dessa, entre aspas, vida maçante que a gente tem, mesmo que a gente goste de fazer muito o que a gente faz, mas é muito extenso e a gente dá aquela desconectada. Então, uma boa cerveja gelada, uma boa conversa com bons amigos, eu acho que faz toda a diferença. Não pode faltar. Não pode faltar. É isso aí, turma. Cacildes, saúdes. Opa, peraí. Pronto, pessoal. Tá aqui o Mé. Aleluia. Cacildes Puro Malte, a cerveja, a lenda, o verdadeiro Mé. Cacildes! Beba com sabedoria. E é isso, chegamos ao fim, mais um episódio do nosso Pode Cobrar, hoje com o Eduardo Morelli, vai pegar o avião, vai voltar para casa. Só agradecimento, obrigado mesmo por você ter essa disponibilidade de estar conosco, contar a tua história, belíssima, com certeza. Não é só na revista que a gente pega vários insights, é nesse bate-papo aqui. Com certeza. Tenho certeza que o público... No Happy Hour. No Happy Hour e o público do Pode Cobrar se divertiram muito com as histórias que você contou e aprenderam muito também nesse momento. Obrigado mesmo. Não, obrigado eu pelo convite, foi ótimo, me convide sempre. E às vezes é exatamente isso, às vezes não é a gente, mas aqui é uma roda com mercado diferentes e eu acho que isso é sempre muito legal que a gente fala desses pontos de vistas e em algum momento você fala, cara, eu posso fazer isso ou eu posso utilizar daquilo, então é muito... Obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço. Você já sabe, gostou? Deixa o seu like, não deixa de se inscrever no YouTube, ativa o sininho para você estar sempre por dentro das novidades e seguir a gente nas redes sociais, Instagram e TikTok. Esse é o Pode Cobrar, nos vemos por aqui.